Naquele tempo, pela força do Espírito, Jesus voltou para a Galiléia, e a sua fama se espalhou por toda a região. Ele ensinava em suas sinagogas e era elogiado por todos. Foi então a Nazaré, onde fora criado. Conforme seu costume, no dia de sábado, foi à sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar o Evangelho aos pobres. Enviou-me para proclamar a sabedoria, a liberdade aos presos e aos cegos a visão, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar um ano de graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, de modo especial, nossos queridos irmãos do terço, já estamos com certeza com muita saudade de nosso encontro na Igreja Matriz. E em meio a esta dificuldade, a Igreja nos orienta sempre o cuidado com a vida. Por isso, então, ainda mais um pouco, vamos aguentar, vamos passar por isso. Por ora, vamos rezando dessa forma. Com certeza, outras pessoas que nos acompanham, que não tiveram mais oportunidade de irem à Santa Missa, ou mesmo na celebração, estão com o coração partido por conta disso. Quem não está? Mas precisamos estar unidos. Não podemos agora, de forma nenhuma, nos afastar de Deus, nos deixar tomar conta pelo desespero. É preciso mais do que nunca estar, como diz o Evangelho de hoje, com os olhos fixos no Senhor. É esses olhos fixos no Senhor que vai nos dar a força necessária para a vida, para o enfrentamento de tudo isso que estamos vivendo. Meus irmãos e minhas irmãs, vivemos no mundo como que se ele estivesse envolvido em neblina. E nem sempre conseguimos ver claramente a vontade de Deus. Nem sempre conseguimos ver os rumos da nossa vida, porque em meio a essa neblina toda de dificuldades, de problemas, de medo, nós ficamos como que sem rumo. Principalmente aquele e aquela que não tem uma experiência de Deus. É preciso mais do que nunca estar com os olhos fixos no Senhor. O que é estar com os olhos fixos em Jesus? É perceber que somente dele nos virá a graça, nos virá o milagre. Somente dele pode vir o que é bom. Temos aí os nossos chefes, as autoridades cuidando de tantas coisas, mas nada pode dar certo se não for pela vontade de Deus. Somente Deus é que pode, com o seu poder, tomar conta de toda a situação. Por isso, você católico, você cristão, dobre o seu joelho em oração. Não fique fazendo uma oração qualquer, uma oração que não penetra no profundo da tua alma. É preciso abrir verdadeiramente o coração diante do Senhor e olhar fixamente para Ele. Porque Ele é o nosso modelo, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa liberdade. Jesus Cristo é a nossa cura, Jesus Cristo é a nossa santidade. E somente dele podemos esperar tudo para a nossa vida.
tudo. Então, meus irmãos, nós vimos aqui que nosso Senhor, ao voltar do deserto, ele é levado pelo Espírito Santo a assumir a sua missão na sua comunidade, no lugar de origem onde ele viveu, onde ele cresceu. E ali, eu acho interessante essa passagem do Evangelho, que diz o seguinte, que Jesus foi a Nazaré e conforme o costume, quer dizer, conforme o costume de Jesus, em dia de sábado, preste bem atenção, católico, Jesus sendo Deus, guardava o sábado e rezava no sábado na sinagoga com seus irmãos e suas irmãs. Preste bem atenção, eu estou dizendo isso porque existem pessoas que dizem assim, a minha casa basta. Sim, agora, nesse momento que estamos vivendo, o que vai bastar para nós é a nossa casa mesmo. Mas, no período em que a gente pode se aproximar de Deus, na comunidade, na igreja, é lá que precisamos fazer presença, sabendo que a igreja somos nós. E aí o Senhor tem o costume de ir à sinagoga, levantou-se, ele se ofereceu, ele se colocou à disposição. A atitude de se levantar aqui é o serviço. É o serviço. Levantou-se, tomou o livro para fazer a leitura. Né? Com certeza ali na hora de dividir a leitura, o salmo, quem ia fazer, porque é uma celebração, isso aqui que o povo judeu também faz. Jesus abre o livro e encontra o lugar onde está escrito. Aqui eu chamo a atenção mais uma vez. Ele estava na comunidade, ele se levantou para se colocar a serviço e ele não abriu o livro aleatoriamente. Aqui está dizendo, abrindo o livro, encontrou o lugar onde está escrito. Ou seja, Jesus estava procurando o texto apropriado. Aqui está um ensinamento para nós. Tem gente que no meio do desespero gosta de pegar a Bíblia, abrir pelo meio e procurar ali uma leitura. Tenha calma. Temos as liturgias, a liturgia diária, temos a orientação da igreja, temos o Evangelho, temos que saber quais os textos que devemos rezar. Né? Toda a Bíblia é palavra de Deus. No entanto, a gente não pode fazer da Bíblia um jogo de azar. O que cair deu certo. Não. Precisa ter critério. E nosso Senhor aqui, abrindo o livro, encontrou a passagem que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar o Evangelho aos pobres. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. É Jesus assumindo a sua missão ainda ali na sua comunidade. Aqui diz: o Espírito enviou-me para proclamar a liberdade aos presos. Que presos que Jesus está falando? Os presos pela depressão, pelo medo. Agora, nesse período que estamos vivendo, quantos presos? Né? Não estou falando nem dos presos encarcerados por conta de seus crimes, mas dos presos na sua vida, dos presos em situações, né, de desespero, de depressão, de medo. Meus irmãos, Jesus vem anunciar para nós a liberdade. A liberdade dos filhos de Deus. Não somos mais escravos. Não somos mais prisioneiros. O Senhor anuncia para nós a liberdade. E mesmo diante do medo, mesmo diante de qualquer dificuldade, não podemos nos sentir presos e presas, porque o Senhor é o Senhor da liberdade. E aí Jesus continua com o livro do profeta Isaías. Ele também foi enviado para abrir os olhos aos cegos e devolver a visão. Quantos estão cegos nesse momento? Confiando na palavra dos homens. Que hora diz sai, que hora diz entra, que hora diz fica em casa, que hora diz vá para a rua. Meus irmãos e minhas irmãs, tomemos o salmo mais uma vez que diz: ergo os olhos para os montes, ou seja, ergo o meu olhar para o Senhor. Eu fixo o meu olhar no Senhor. É dele que virá a minha liberdade e a minha salvação. Preciso cumprir as orientações? Sim. Mas eu não posso ficar no emaranhado de palavras, esse palavreado todo que não é palavra de Deus. Agora é a hora de você estar com a palavra de Deus na mão e no coração. Dizer: Senhor, nos guia.
nos conduz, Senhor. O Papa Francisco, na sua oração, disse: todos nós estamos no mesmo barco, simbolizando a barca de Pedro. Todos nós estamos no mesmo barco. E quem nos guia é Jesus Cristo. Por isso, não fique ouvindo tantas palavras. Siga o conselho, até de alguns médicos, de gente que entende o que está dizendo. Não fique procurando muitas notícias. Isso te faz mal, sabe? Fixa os olhos no Senhor. É dele que virá a solução para a nossa vida. Aquilo que é necessário fazer, façamos. Mas a palavra última, a palavra de salvação, não vem dos médicos, não vem dos políticos. A palavra de salvação vem de Deus. Vem de Deus. É esse Deus que vai nos dar e que já está nos dando, com certeza, essa palavra de amor e de salvação. Então continua essa passagem do profeta Isaías dizendo: para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar um ano de agrado do Senhor. Colocar um ano de agrado do Senhor é dizer: o tempo é de Deus. Não se esqueça, meu irmão e minha irmã, nós estamos vivendo no tempo da graça. Não estamos vivendo no tempo da escravidão, do pecado, do medo, da angústia. Nós estamos vivendo no tempo da graça. E a quaresma é tempo de graça de Deus. Da graça do perdão, da graça da misericórdia. Eis o tempo favorável, diz a palavra de Deus. Então, depois que Jesus lê essa passagem, ele fecha o livro e todos têm os olhos fixos em Jesus. Fixa agora teu olhar no Senhor. Coloca teu olhar, tua vida, tudo que tu tem, tudo que tu é, nas mãos de Deus. Não desconfie do Senhor. E diga em sua oração: Senhor, seja feita a vossa vontade. Seja feita a vossa vontade. Senhor, nós não sabemos qual o propósito de tudo isso, mas tu sabes. Tu sabes. Tu sabe que rumo estamos tomando, que rumos vamos tomar. Conduz a nossa vida. É com os olhos fixos no Senhor que encontraremos dele a salvação. Meus irmãos, aqui no versículo 21, Jesus diz assim: hoje se cumpriu esta palavra da Escritura que acabastes de ouvir.